Nós estamos começando o ano e gostaríamos de aproveitar alguns domingos nesse início de ano para traçarmos algumas metas. É assim na sua empresa, é assim na sua casa, onde nós em casa resolvemos dar uma geral, ver aquilo que não serve, jogar fora, aquilo que está obstruindo, melhorar. Olha, precisamos comprar aquilo ali, está faltando. Tem uma lista lá em casa de coisas que eu preciso comprar. E a gente tem que arranjar um jeito de comprar, seja com dinheiro, o jeito com dinheiro, o jeito com tempo para ir comprar. No nosso estudo, né, a gente tem que propor algumas metas para nós mesmos, ou os pais para os filhos. Olha, esse ano um pouco menos de sociabilidade, um pouco menos de passeio, um pouco mais de estudo. Ano passado você não foi muito bem. Se você pretende ser alguém, você precisa dedicar-se mais. E essa frase, se você pretende ser alguém com sucesso, alguém vitorioso, alguém digno de ser imitado, alguém que agrade a Deus, você precisa se dedicar mais. Essa frase vale para todas as coisas. Se você pretende ter um casamento melhor, você precisa se dedicar mais. Se você é um esportista e se você pretende ser campeão, você precisa treinar mais. E a igreja não é diferente. Então eu reservei para esta manhã, com o tema Nossos Desafios, eu reservei uma palavra como se nós estivéssemos reunidos informalmente, onde poderíamos passar para as pessoas aquilo que devemos ou precisamos fazer, soando como um conselho de alguém que é um pouco mais velho. Tem gente mais velha que eu aqui, viu? Mas no sentido de alguém que foi designado por Deus para ser um dos líderes e passar, segundo o coração de Deus, segundo aquilo que nós temos lido no coração de Deus, aquilo que temos ouvido, aquilo que temos pretendido, nós queremos passar. Os tempos estão muito difíceis, isso está parecendo um jargão agora, os tempos estão difíceis, mas tem piorado. Muitas coisas têm sido planejadas, propostas para endurecer mais a liberdade que nós temos de culto ao Senhor. Mas, ainda que não aconteça isso aqui no Brasil, cercear a liberdade, nós temos sido atingidos por uma enxurrada de propostas, de facilidades que agradam. Se eu te perguntar, nós estamos indo fazer um retiro espiritual, nós temos duas escolhas, irmãos. Temos duas escolhas. Temos o brisolão, mas é para Deus, irmãos, tá? Então digam glória a Deus. Próximo é o brisolão, tá, irmão? Já anota aí o nosso retiro. E temos também um outro lugar com um preço parecido. Lá tem, assim, um quarto para cada casal, tem ar refrigerado e tal. Vocês podem escolher. O que é que vocês pretendem, sinceramente? Se vocês não querem escolher, eu escolho o outro lugar que está com ar refrigerado. Moramos numa cidade bem tropical, né? Calor muito grande. Então, essas propostas que chegam, muitas vezes chegam sutilmente. Chegam propostas dizendo que você não precisa congregar, quando a Bíblia diz que nós devemos congregar, tacitamente. Tacitamente. Não é por subentender, mas é congreguem. Mas chegam propostas, mas as propostas dizem, não congreguem, nunca.
as propostas chegam assim, os dias estão difíceis. E porque estão difíceis, vamos diminuir, em vez de ter 2 cultos, vamos ter só um, porque está perigoso. E você pensa, está perigoso? Porque a televisão não mostra nada de bom, porque não dá ibope, mas mostra quanta coisa ruim, quantos assaltos, quantas mortes, quanta ponte que caiu, e não sei o que atropelou, e está difícil, cuidado, à luz do dia, assaltos, e nós vamos ficando imprensados e vamos perdendo aquela autoridade que o Senhor deu à igreja. E eu não vou pegar uma máxima aqui de dizer, irmãos, e se tivermos vindo para a igreja, formos assaltados e morrermos, amém, pastor, cruz, credo, o que é isso? Mas a palavra de Deus nos coloca nessa situação. Outros morreram para que nós estivéssemos aqui, mas eu não quero nem chegar a esse ponto para que os irmãos não me achem um pouco amargo. Poxa, esse início de ano o pastor voltou, mas é um alerta. Assim como os pais fazem com os filhos, eu trouxe essa palavra para nós todos. E o tema dessa mensagem de hoje é nossos desafios. E os nossos desafios estão sempre, ou 99,99% ligados a relacionamentos. Eu tenho um desafio de me adaptar na classe da escola onde eu fui, mudei de escola, mudei de colégio, mudei de faculdade. Eu tenho um desafio de me relacionar e de me adaptar. Eu saí do meu emprego e fui para um outro emprego. O meu desafio é me relacionar com os meus colegas, com o meu chefe. E se eu quero aquele emprego muito bem, eu preciso desafiar aquilo que me coloca para baixo ou para trás e me faz desistir. Quando você casa, você tem um desafio. São pessoas distintas. Ainda que fossem 2 irmãos se casando, são distintos. São pessoas completamente diferentes. E que você não sabe se vai dar certo, porque se você casou pela primeira vez, você nunca havia casado antes. Quando você aluga uma casa, irmãos, eu ficaria aqui a manhã toda falando para mostrar que tudo é relacionamento. E antes que eu leia a palavra, e antes que eu entre nos pontos, por que eu falo isso? Porque eu aprendi andando com Cristo em todas as igrejas. Então, eu já fui membro daqui, fui membro em São Paulo, fui membro em Vitória, e já participei de mais de não sei quantas 1000 igrejas, indo cantar, pregar e conversar com os pastores. Pastor Isaías, ora comigo, nós estamos aqui com um problema, assim, assim, assim. E quando você vai ver relacionamento, se não é dele, é de alguém com ele, de alguém com outro alguém. Irmãos, nós já perdemos membros aqui na igreja por causa de macarrão. Vou abrir meu coração para que os irmãos entendam, é riso, né? Mas falta de relacionamento. Quando alguém propôs trazer um macarrão e não estava no cardápio que nós precisávamos, esse macarrão ficaria sozinho. Não, mas o meu filho só come macarrão. Sim, então você traz o macarrão para ele, mas você não pode trazer macarrão para a turma, porque a pessoa ficou zangada, fechou o bico, foi embora da igreja com a família toda. Nós já perdemos irmãos, porque no estatuto da igreja diz que cada obreiro, líder, pode ficar 2 anos e se ficar mais a critério da liderança pastoral. E quando a gente vai tirar aquele que está com 5, 6, ele pensa, o cargo é meu, não dou para ninguém, eu agarrei e é meu. E ele sai da igreja porque foi tirado. E às vezes leva alguns, porque ele inventa uma mentira, relacionamento. Quanta gente boa passou por aqui, irmãos, e nós perdemos por relacionamento. Mas também chegaram muitas pessoas e estão aqui até hoje por causa do relacionamento. A coisa que não pode acontecer é que o meu relacionamento me prenda aqui na igreja até que esse relacionamento acabe. Mas ele pode ser uma proposta. Ah, você está nessa igreja, eu sou muito seu amigo, eu vou para lá também. No momento que você entrou aqui, você faz parte da igreja de Cristo.
Isso é muito importante. Nós já perdemos irmãos, porque a gente precisou de exortar. E se ele conhece a Bíblia diz que Deus castiga. Eu não castiguei ninguém, mas exortei. Castiga aquele que ele ama. E alguns irmãos não podem ser exortados, porque não tem um coração ensinável, ou então porque não aprendeu a ser em casa, então ele não está acostumado. Quando ele ouve uma palavra de exortação, eu já ouvi isso: meu pai, que é meu pai, nunca me chamou atenção, por que o senhor vai me chamar a atenção? O que o pastor fez? Engoliu seco. Essa minha barriga assim um pouco, irmãos, é de comer um pouco mais, mas também de engolir um monte de sapo. Sabe o que significa engolir sapo? E algumas pessoas que ainda estão aqui, talvez estejam porque ainda não pisaram no calo delas. Vocês acham que eu estou falando alguma... Um dia eu ouvi um crente dizendo: não, eu não me importo com nada, eu sou isso e tal, até que não pisem no meu calo. Mas aí, até o bandido, se você não pisar no calo dele, não vai fazer nada contigo. Agora, nessa virada do ano, uma pessoa morreu porque pisou no pé do bandido. Vocês souberam disso? Está no jornal, vocês viram? Pisou no pé do traficante, o traficante matou o cara. No meu pé ninguém pisa. Eu tinha um cunhado, morreu no final do ano passado. Ele era muito engraçado. Ele disse que há certas ocasiões que você realmente não deve discutir. Deixa. Aí ele disse que um dia ele estava no ônibus. É verdade isso, irmão. Ele estava no ônibus e uma pessoa em pé pisou em cima do pé dele e ficou com o pé em cima do pé dele. Aí ele virou e falou assim: olha, se tiver muito duro para o seu pé pisar, eu tiro o sapato para você pisar nele direito, porque pode estar machucando o teu pé, né? Ele disse isso num sentido de: você não está vendo que você está pisando no meu pé? Ele falou: mas eu não sei quem é o cara. Ele pode falar: pisei sim de propósito e cala a boca, senão eu te mato. Nós estamos vivendo assim. Nós temos ensinado, nós temos policiais aqui dentro, nós temos ensinado, não discuta no trânsito, você não sabe com quem você está brigando. Você levou uma fechada, glorifica, oh, aleluia, Senhor. Essa fechada me impediu, quem sabe, de ir lá na frente, nessa hora, agora eu estou preso aqui. Irmãos, nós não sabemos, relacionamentos. Mas nós estamos dentro de uma igreja e nós precisamos de deixar de lado um monte dessas coisas que eu falei. Porque se nós não entendermos que nós fazemos parte de um corpo, você comece, para ser coerente, a arrancar dedo da sua mão quando ele machucar, e o outro, em vez do outro a mão vir e coçar, você arranca logo. Nós não podemos agir dessa forma. Conquanto queiramos, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Eu não estou dizendo, os irmãos não podem ficar zangados. Que é isso, irmão? Como é que eu posso pedir isso? Mas nós temos que aprender. Então eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos alguns pontos, os desafios que nós teremos em 2025. Em 2026 não tem não, pastor? Com certeza. Mas eu estou em 2025. Eu quero falar para que a nossa igreja cresça. Talvez não cresça em número, mas cresça em qualidade de vida. Cresça em satisfação de você sair de casa e dizer assim: vamos embora, senão eu vou perder o culto. É a mesma coisa que você faz: vamos embora, senão eu vou perder o voo. Que você tenha prazer. E que as pessoas que venham aqui dizem: eu quero ir lá, porque eu quero encontrar meus irmãos, eu quero colocar a minha conversa em dia, eu quero abraçar pessoas. Se a igreja não serve minimamente para isso, ela não pode nem dar um passo à frente para ser uma igreja evangelística, porque ela não sabe se relacionar. E o primeiro desafio, irmãos, é o desafio de nos tornarmos uma pessoa mais agradável. Agradável. O que é uma pessoa agradável? É aquela que faz as pessoas se agradarem dele.
Agradável. E agradável não é rir de orelha a orelha. É uma pessoa que qualquer um que chegar para você tenha prazer ou de te pedir uma informação. Diz que tinha uma pessoa que era tão desagradável, ele só dava a resposta atravessada. E ele foi ao médico, estava doente. Aí chegou lá no médico, para o médico falar o que ele tinha. E o médico chegou, sentou, pois não, o que te traz aqui? Quem me trouxe foi meu carro. Tá bom. O que o senhor tem? Eu tenho uma casa, tenho uns cabritos, tenho um cavalo. Não, meu amigo, eu estou perguntando o que o senhor sente. Eu sinto raiva, sinto dor, sinto alegria, sinto tristeza. Meu amigo, eu quero saber o que o senhor tem de enfermidade. Se eu soubesse, eu não vim aqui. O senhor que tem que me dizer. Pessoa desagradável, isso aí eu estou a máxima, né? Mas há pessoas que não são agradáveis. Mas não agradável no sentido de ser simpaticíssimo. Não, nem todo mundo é. A natureza dele, ele é mais introvertido, outro é mais extrovertido. Mas, se eu não tenho vontade de sentar perto de qualquer um dos meus irmãos, tem alguma coisa errada. Ou se eu sento e converso só com 3 ou 4, tem alguma coisa errada. Porque no corpo, se eu mexo com 3 ou 4 membros, o resto atrofia. O que é uma pessoa agradável? É alguém capaz de se fazer confiar. É uma pessoa altruísta, que é o contrário de egoísta. É o que pensa nos outros. Ah, pastor, mas eu tenho que pensar, farinha pouco é meu pirão primeiro, mas isso não é evangelho. O evangelho é farinha pouco, pirão dos outros primeiro. É o evangelho. Jesus disse, eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. E servir não é servir, pega um copo d'água, mas também, não. Mas é para que a pessoa olhe, se eu tenho uma ferramenta aqui ao meu lado, uma ferramenta que me transmita alegria, paz, uma ferramenta que olhe por mim, uma ferramenta que me ouça. Eu preciso de um corpo. E para que esse corpo seja agradável, ele tem que ser curado. E nós precisamos de fazer essa meta, colocar nessa meta desse ano. Uma pessoa egoísta é o inverso daquela que diz ser cristã. Ninguém pode ser um cristão, às vezes é, mas não pode, não deve. Ser cristão, evangelista, egoísta. Porque ser egoísta, você não pensa no outro. Se você não pensa no outro, você não evangeliza, você não quer o bem dele. Você não ama nem seu amigo, porque você é egoísta, você vai amar o seu inimigo, como a Bíblia diz. Não há hipótese. Alguém agradável é alguém solícito. Nós temos aqui na igreja bastante pessoas solícitas. O que é uma pessoa solícita? É a pessoa que você não precisa pedir, ele se oferece. E os irmãos estão pensando que eu estou falando, se oferece para botar o café, mas também. Se oferece para varrer, também, mas não é isso. Se oferece, posso orar por você? Deixa eu te dar um abraço. Vem cá, do nada. Isso é uma pessoa agradável. Muitos se afastam de grupos, perdem grandes oportunidades por serem desagradáveis. É a primeira meta que eu queria colocar, a começar de mim. Agora, tem uma coisa muito interessante que às vezes nós, quando estamos passando por ela, nós entendemos. Quando alguém passa, nós não entendemos. É quando essa pessoa está com algum problema, ela não é obrigada a rir, mas você é obrigado a ajudá-la a sair desse problema. Se vai sair ou não, são outros 500, mas você é obrigado. Então, ninguém pode, por exemplo, receber uma notícia triste, ficar e vir para a igreja, entrou triste, quando você pisar no portão, abre o sorriso, às vezes a pessoa não consegue, pelo problema que ela está passando. Vocês sabiam que
os líderes, os professores e também os pastores, vocês perceberam que eu comecei de trás para frente, né? São gente, eles têm dívida para pagar, eles têm enfermidades, mas quando eles estão passando por problemas, muitas vezes nós não entendemos e criticamos. Desagradável. Nós precisamos entender. E aí nós julgamos. É fácil as pessoas perceberem que eu estou com algum problema, porque eu vivo rindo, brincando com todo mundo. E se eu chegar aqui na igreja e não brincar com todo mundo e vier e sentar aqui, as pessoas notam. Mas são poucas as que dizem: pastor, posso ajudar? O senhor precisa de alguma coisa? O senhor quer que eu ore por você? Quantos estão entendendo, irmãos? Não se faz uma igreja se não começarmos pelo individual. Assim como não se faz um casamento se as partes não estiverem alinhadas com Cristo. Não se conserta um casamento se as partes não estiverem alinhadas com Cristo. Não ora porque consertando o nosso casamento, a minha mulher ou meu marido faz. Não, é o contrário. Porque antes de se casarem, antes de fazerem qualquer coisa na igreja, há pessoas que não têm coragem de dizer: eu estou com um problema, mas o seu ministério percebe com fracasso, com tristeza, com angústia, porque a pessoa não se abre, mas nós precisamos chegar nessa pessoa que não se abre. Perdi aqui na igreja umas 4 ou 5 pessoas que falaram comigo, fora as outras que não falaram. Pastor, eu estou indo embora, eu vim aqui despedir. E são mentirosos, desse tipo que eu estou falando aqui. A igreja é espetacular. Ah, você está mudando para Brasília? Não. Eu ainda não sei para qual igreja eu vou. A irmã vai ficar desigrejada, ou o irmão, sem uma mão espiritual sobre a sua cabeça? Não, pastor, é o seguinte, a igreja, o senhor ele não vai falar que eu sou chato, né? Aí me elogia minha esposa, elogia não sei o quê. Mas então por quê? Não, porque tem uma pessoa aqui dentro que não fala comigo. Eu falei: essa pessoa deve ser Deus, porque você largou todo mundo para prestar atenção nessa pessoa. Mas a minha pergunta é o seguinte: e você fala com ela? Eu não, se ela não fala comigo, eu não falo com ela, mas os dois têm boca. Precisa acontecer isso, irmão. Parece um ajuste de conta essa pregação de hoje, né? Parece assim, eu estou dando uma bronca. Não, ao contrário. Irmãos, nós como igreja precisamos dar o exemplo, e muitas vezes nós vamos falhar. Eu não vou te perguntar porque você vai ficar com vergonha, mas quantas vezes eu falhei, quantas vezes eu disse alguma coisa que não deveria ter dito, e você ficou triste. Agora você não veio falar para mim, para eu te dar um abraço, você foi embora, ainda saiu falando mal de mim. Quando eu digo os pastores, o João, Maria, Pedro, Sebastião. Irmãos, nós queremos ser uma igreja muito forte, a igreja cristã Shalom. Deus está me dando a responsabilidade de fazermos uma igreja que não se dobra. E muitas vezes nós não temos coragem de orar por uma pessoa que está endemoniada, porque nós temos medo do diabo nos acusar. Mas você tem mágoa no seu coração, você dividiu a igreja, você fez isso, você falou quanto aquilo, e ele sabe que o diabo acusa mesmo. Nós temos que acertar a nossa vida primeiro conosco. Quantos se amam? Eu sou apaixonado por mim, meu irmão. Eu gosto tanto de mim que eu compro um bom perfume para eu sentir meu cheiro. Eu compro uma roupa boa para eu ficar me sentindo agradável. Eu gosto de mim. Muitas vezes nós estamos fazendo da nossa vida, do nosso corpo, uma vida desgraçada. Parece que não gostamos. Mas se você diz: não, isso é
é utopia. Não, meu querido, você foi criado por Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, porque você faz parte da igreja. Segundo, o desafio de me relacionar com pessoas na igreja. Já dei até uma introduçãozinha nesse primeiro aqui, né? Mas com pessoas, conviver com as diferenças. Irmãos, nunca se esqueça disso. Não podemos ser iguais. Quem quer que sejamos iguais é o diabo. Porque se formos iguais, não somos um corpo. Amém ou não? Temos que ser diferentes. E as nossas diferenças, quando elas agridem, o Senhor junta todos os diferentes e Ele, em nós, faz um. Ele disse isso na oração sacerdotal. Falou, assim como eu com o Senhor, papai, somos um, nós queremos que todos nós sejamos um. Então, nós somos diferentes e precisamos ser. A única pessoa capaz de nos fazer um é Jesus. Então, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Elas são fantásticas. Vocês já imaginaram um coral sem diferentes vozes? Ah, é um coral. Não é um coral, é um grupo de pessoas cantando. Mas quando abrem vozes, soprano, contralto, tenor, baixo, são diferentes. Uma orquestra onde tem vários instrumentos, são diferentes, mas quando eles juntam, eles fazem um. Eles ficam em unidade. E essas pessoas, muitas vezes não entendem. Nós estamos batendo aqui, o Augusto falou, pastor Augusto, recentemente sobre relacionamentos. Nós falamos várias vezes, vamos falar muitas vezes, porque eles são a base de tudo da nossa parte, vamos dizer assim. A base de tudo é o amor. Então, para você ter amor, você tem que se relacionar. Nós temos falado sobre isso, sobre aquelas pessoas que não gostam de se relacionar. Deixa eu explicar aqui, irmãos. Vocês nunca vão ouvir o pastor Isaías, com certeza os outros pastores, porque eles pensam igual a mim nesse sentido. Você não é obrigado a chamar todo mundo da igreja para comer pizza na sua casa. Você tem a sua, você chama aqueles que você se dá melhor com eles. Não é disso que nós estamos falando, irmãos. Nós estamos falando de relacionamento interpessoal dentro da igreja, pelo menos dentro da igreja. Mas é lógico que nós podemos estreitar isso com os nossos relacionamentos fora. Você pode ir a uma praia, você não precisa ir com todos, mas há algumas pessoas. Agora, procure abrir o seu relacionamento. Fale com aqueles que você percebe que nunca ninguém quase está perto deles. É importante. Você vai tirar dali verdadeiros tesouros, muitas vezes. Você vai aprender coisas tremendas. Relacionar com pessoas é saber se encaixar com o corpo. Se Deus deixasse nós fazermos um corpo, provavelmente a gente botar a mão lá no chão, para eu me segurar para não cair. Aí quando eu colocasse a mão em algum lugar pontiagudo, ia ferir minha mão. Mas o sapato cobre meu pé. Então, ele me protege dessas coisas. Diz que uma vez alguém estava criticando, Deus fez o homem e tal, mas tem umas coisas que estão fora do lugar. Por exemplo, eu colocaria o olho na ponta do dedo. Eu queria olhar, fazia assim, olhava para lá, olhava para cá, e assim. Eu disse, mas não pode, Deus fez, não. Aí conversando, ele meteu a mão no bolso. Quando meteu a mão no bolso, tinha um objeto pontiagudo, ele furou o dedo, começou a sair sangue, você tinha furado seu olho. A pessoa falou, parece brincadeira, né? Pastor piadista. Deus faz tudo, coloca tudo no devido lugar. Ceder quando precisar ceder, irmãos. Duro com duro não dá bom muro. É um ditado que diz. Nós precisamos ceder. Mas quando você estiver cedendo muito, avisa, chegou a sua vez, hein?
Você precisa ceder um pouquinho. Não é assim na brincadeira de criança? Agora você perdeu a vez. Sou eu, você já está brincando meia hora. De vez em quando meu neto fala, vovô, ela não quer me emprestar. Eu falei assim, empresta. Ela, não, mas eu estou brincando. Não, mas já está meia hora, vovô. Então chegou a sua vez de ceder, irmão. Todos nós temos que ceder. Se nós não cedermos, nós não vamos a lugar nenhum. E você cede, você sabe de que eu estou falando. Quantos aqui trabalham fora? Levanta a mão assim. Queria trabalhar no lugar que vocês trabalham. Queria mesmo. Porque lá eu já vou dizer, quer ver como é que eu vou acertar? O patrão está sempre sorrindo, sempre fala, olá, por favor, você poderia fazer aquela tarefa que você não fez? Enquanto você pensa, eu vou te trazer um cafezinho, não é assim? Ah, não é? Será que eu vou te falar pela última vez? Se não der, aí já sei o que você faz. Você sai de lá, pede demissão e sai falando mal da empresa. É isso? Também não é. Poxa, eu não acerto nunca. Você dribla, você enfrenta o desafio. Você muitas vezes, aquela pessoa que não vai com a tua cara, você faz ele ir com a tua cara. Depois de um ano, ufa, consegui, hein? Estamos trabalhando juntos há um ano, agora você precisa ceder, você precisa se relacionar, mas você precisa ser coerente. O que é ser coerente? Haja aqui, do verbo agir, haja aqui da mesma forma que você age lá fora, e age lá fora da mesma. Não posso agir aqui do mesmo jeito que eu ajo lá fora, pastor, porque lá eu falo muito palavrão. Então tem alguma coisa errada. Você tem que ser você aqui na sua casa, fora daqui, na rua, no trabalho. Você precisa ser. Senão você é incoerente. Uma vez alguém falou um negócio para mim, eu falei, eu vou testar. Eu tinha uma mania de alguém me dar uma fechada no trânsito, não sei o quê. Se eu estava indo para lá e o cara passou para cá, eu virava o carro e vinha atrás dele. Falava um monte de coisa. Eu era assim, antes de ser pastor, tá, irmãos? Mas eu era crente. Aí um dia alguém me falou assim, você quer desmontar o camarada? Porque tem algumas coisas assim que, você já reparou, né? O brasileiro é fantástico. Eu não vi isso em outro lugar, mas já no Brasil eu vi. Você está no sinal. Quando o sinal abriu, você não deu nem tempo de tirar o pé do freio para colocar no acelerador. Aí você demora, o cara buzina e passa por você, e falando não sei o quê, e ele nem sabe se o carro morreu ou não. Se você teve um piripaque ali, aconteceu alguma coisa. Aí então me ensinaram o seguinte, quando o cara passar, eu não sei o que, você fala assim, Deus te ama, obrigado, desculpa. Não precisa nem falar Deus te ama. Oh, me perdoa. Uma vez eu vi o cara fazer assim, e não sei o que, eu falei, me perdoa. Ele falou assim, e foi embora. Desmonta. Nós precisamos fazer isso aqui dentro da igreja, irmãos. Cada um de nós tem coisas boas aqui, amém ou não? Você tem coisa boa? Vocês têm? Tem coisa boa? Mas cada um de nós tem alguma coisa ruim também. Seja pouco, seja médio, seja muito, mas tem. E tem um versículo que as pessoas usam só com relação à palavra de Deus, mas ele serve também para todas essas outras coisas, que está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Ah, pastor, o senhor adaptou. Não, senhor. Eu tenho alguns colegas, eu tenho amigos, eu até tenho colega que não torce para o meu time, e eu convivo com ele. O que eu faço? Não discuto futebol com ele. Eu só discuto as outras coisas. Quando ele fala assim, eu amo um churrasco, vamos falar sobre churrasco. Tem tanta coisa para você fazer, examine tudo.
Pega o que é bom, tem tanto conselho bom, tem tanta coisa boa que um amigo pode te dar. Por exemplo, quem sabe, aqui eu vou falar de novo, né? Depois você me dá minha comissão aí, Felipe. Quem sabe fritar bem fritinho um bacalhau, bolinho de bacalhau? Quem sabe? Muito pouco. Quem não sabe, pode levantar a mão. E quem nem sabe, nem não sabe, porque a metade não levantou, nem fez nada. Comprei uns bolinhos de bacalhau com o Felipe. Aí o primeiro deu certo lá, porque acho que foi na sorte. Aí a Vera foi fritar, desmanchou na frigideira. Aí eu liguei para ele e falei assim, me dá mais e tal, me dá uma técnica, que o meu desmanchou. Ele falou assim, olha, é porque você não soube fritar. Certamente. Como é que você faz? Primeiro tira, olha, eu estou passando aqui, tá? Primeiro tira do congelador, vai direto para a gordura muito quente. E não pode fritar mais do que 6, 7 de cada vez. Sabiam disso? Aprendi. Vocês nunca conversam com o Felipe e não vão aprender um negócio desse de culinária. Isso é para você ter uma ideia, irmãos. Quantas pessoas, nós fazemos dinâmicas em congressos e tudo, quantas coisas as pessoas têm para nos ajudar, nós não sabemos. Mas certamente deve ter alguma coisa com o Felipe, que nós não gostamos, ou não se adapta a mim, ele pensa diferente de mim, mas eu vou deixar, eu vou examinar tudo que ele tem, e eu vou pegar o que é bom, e o resto, aquilo que eu puder ajudar, eu vou dizer, isso está errado, querido. Mas se ele não quiser acertar, o que é que a pessoa tem mais? Tem mais defeitos do que qualidades? Acertos? Então, aqueles que não querem se relacionar, é porque não entenderam o poder da unidade. Perdi um casal aqui recentemente, porque a pastora Vivian estava dando uma palavra, não foi porque foi a pastora Vivian, porque foi o assunto, né? E sobre relacionamento, que também o Augusto falou, e que eu também estou falando, e que outros vão falar aqui. E ela disse, pastor, nós vamos embora da igreja porque nós não gostamos de nos relacionar. Eu falei, mas como assim? Não, sou eu com meu marido comigo. Nós não nos relacionamos. Mas ela não estava falando disso. Mas aí demonstra um egoísmo. E há dentro da igreja os egoístas, mas há também os piores, um pouco, que são os facciosos, os parciais, os facciosos. Aqui não tem. Amém? Amém. Pela fé eu estou dizendo que não tem. Nós não podemos ser facciosos. Em Tiago 3, 14, 16 diz assim, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Facção é diabólico. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Pastor, não concordo. Rasga essa página da Bíblia. O que é ser faccioso? É uma pessoa com tendência de facção, separação, divisão. Diz que uma vez falaram para o Tancredo Neves, né? Vou te contar um segredo. Ele que falou isso, eu vi ele falando. Vou te contar um segredo, mas você me promete não contar para ninguém? Eu falei, como é que eu vou guardar um segredo que é seu? Você está me pedindo para não contar para os outros, mas você não está guardando e ele é seu. Como é que você quer que eu guarde? Ele é seu. Cuidado que às vezes um segredo, tem segredos. Eu vou te contar um segredo. O que é? Estou grávida. É um segredo. Não sou eu, tá, irmãos? É a pessoa. Você está vendo que eu falei gravidar, né? Gravidou. Né? Isso é eu, não estou falando disso. É preciso saber separar nossos relacionamentos e cuidado para que você não se torne mais um amigo da pessoa do que amigo de Deus. Tem pessoas que morrem pelos amigos, mas desprezam o que Deus ensina. Para concluir, irmãos, eu tenho um desafio esse ano de me relacionar com Deus.
Eu preciso saber me relacionar com Deus. Queridos, Deus é Deus. E você é você. Você não é Deus. Deus é quem é Deus. Aprenda isso. E muitas igrejas ensinaram a você ter muita liberdade excessiva. E que não tem a ver com intimidade. Tem nada a ver. A liberdade não tem a ver com intimidade. E muitas vezes a intimidade não te dá liberdade. Eu vou contar um negócio aqui, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam que eu não estou a favor, não. Mas há muitos anos atrás, pela primeira vez, ninguém conhecia o camarada. Foi candidato a governador, o que acabou sendo governador, o Garotinho. E eu posso falar isso porque eu não vou estar falando nada demais aqui, nem a favor, nem contra, muito antes, pelo contrário. E ninguém conhecia. E eu fui um dos que a Rádio Melodia chamou alguns cantores para cantarem alguns comícios, que nem pode mais hoje, né? E nós fomos lá, e ele chegava e falou: um pastel aqui, quer o pastel? Está pagando, está aqui, não, deixa comigo, vem aqui, senta aqui do meu lado no carro, está com ar refrigerado. Aí ele ganhou. E foi marcado culto de posse. E ele levou alguns cantores para cantar no culto de posse, celebração de posse, numa Assembleia de Deus eu esqueci o nome do bairro, mas enfim, uma cidade grande. Estávamos lá, e vinha um e falava, e vinha outro e falava, e davam palavra. E eu aprendi que quando te chamam para cantar, você tem que cantar, você não tem que falar, você pode falar bobagem. Então alguém veio cantar e disse assim: eu queria deixar aqui, ô Garotinho. Aí alguém aqui, autoridade na igreja, falou assim: irmão, excelência, senhor governador. Ele não estava ali como candidato, ele já era o governador, já tinha sido empossado lá no palácio. Eu não botei outro nome que seria mentira, né? Aí, pastor, só veio dar um exemplo. Estou dizendo, o primeiro mandato. As igrejas todas estavam. Então não tem. Ele é crente também. Se é ou se não é, eu não discuto. Ok? Ele é crente também, está aqui. Passa a mão na cabeça dele, dá um tapa. Não, irmão, ele é o governador. E muitas vezes nós achamos que Deus é isso. Eu posso chamar Deus de meu, o Augusto até orou hoje, meu paizinho. Ele é isso, como ele ama, ele gosta tanto de você que ele deu o filho dele por você. Isso é pouco, irmão. Mas uma coisa é você não reconhecer a soberania dele, ou brigar com ele porque ele está te colocando no prumo de uma coisa que você fez errado e você, como é que é? Não vai me dar chance, não? Ué, o que é isso? Mas a minha palavra diz isso. Seu estúpido, você burlou a minha palavra e ainda está querendo brigar comigo? Como se ele estivesse falando isso. Ah, mas ele não fala assim, não fala? Ele, em forma de Jesus, não falou, raça de víboras. O que é isso, irmão? Então, às vezes, nós confundimos. Mas não nos confundimos no tratamento, nós nos confundimos na forma de sermos. Pastor, Deus, o senhor é meu amigo, o que tem eu fazer umas falcatruas aí? Você imaginou? Eu sou irmão, sou pastor e sou amigo do nosso irmão Leandro. E tem outro lá também, estou cercado de 2 aqui logo. Fernando. Amém? Isso não me dá o direito, eu vou à casa dele, irmão. Como com ele às vezes, vocês também, isso não dá direito de fazer um monte de coisa. Me dá o telefone aqui, comandante Leandro, me livra dessa. Não, uma vez ele falou para mim, quando precisar, pode me ligar, mas não faça nada errado, que eu não vou te livrar. Lógico, senão ele vai contra. Deus, se te livrar de um troço que você fez errado, Ele pode te perdoar, isso é outra conversa, mas Ele não tem obrigação. Eu uma vez preguei desse exemplo aqui, irmãos. Às vezes a gente sai, carteira vencida, não renovou porque não quis renovar, porque você é relaxado mesmo, aí você vem
e uma blitz. Oh, Senhor Deus, cega aqueles guardas, Senhor. Não deixa, oh Deus. E Deus tem alguma coisa com isso, irmão? Saber que Ele é Deus e precisa ser respeitado como Deus. Nesse sentido que eu estou falando, em Hebreus 10, 31 diz, e eu vou explicar isso aqui, porque tem um outro versículo que fala e pode dar confusão. Em Hebreus 10, 31 diz, horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Nesse sentido que eu estou dizendo. Davi disse, até por coincidência, Augusto nem sabia que ia pregar, ele citou isso, e é verdade. Deus ofereceu 3 castigos para ele. Um, ele morria. O outro, os inimigos iriam, e o outro, ele ia ficar na mão de Deus. Ele falou assim, eu prefiro ficar na mão de Deus, porque Ele é misericordioso. Mas ali ele não estava falando de vingança de Deus, ou então da palavra de Deus. Ele já tinha dado a palavra para ele, você vai ser castigado. E eu estou te dando a opção de 3, escolhe. Porque Deus é misericordioso. Ele sim, pela sua infinita misericórdia, nos perdoa e nos livra de situações terríveis. Mas você não pode brincar com as coisas de Deus. Você não pode profanar o que é santo. Nós desobedecemos a sua palavra, mas todos queremos ser tratados com os benefícios da obediência. Não o agradamos, mas queremos ser agradados. Nós mentimos para Deus quantas vezes, irmãos? Achamos que Deus é surdo, achamos que Deus é cego, que Deus não está vendo. Nos colocamos em pretensiosa posição de estarmos no mesmo patamar dele. Nicodemos chegou para Jesus e disse assim, mestre, sabemos que és mestre. E ele achava que Jesus ia dizer, eu também sei que você é mestre. Jesus mandou umas 2, 3 que ele saiu do ar. Mas não é dele que eu quero falar. Eu quero falar de Lúcifer. Última palavra. Isaías 14, versículo 14. Lúcifer quis só uma coisa, só um. Pode colocar aí para o pessoal ver. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Tornar-me-ei o quê? Ó, pastor, o senhor está esquecendo que a Bíblia diz que nós fomos feitos na imagem e semelhança de Deus. Irmão, não confunda uma coisa com outra. Nós fomos feitos segundo os padrões dele, para vivermos segundo os padrões dele. Mas ele não nos fez para nós sermos iguais a ele. Pastor, mas o senhor está esquecendo uma outra coisinha. Numa das cartas às igrejas da Ásia e Apocalipse, ele diz que dar-te-ei a oportunidade de sentar-se ao meu trono. Ele está falando depois que essa vida acabar e que ele te levar num corpo glorioso e você reinará com ele, reinaremos com ele. Isso sim, mas você não será Deus. Ele é Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Quando o povo estava passando o Jordão, antes de passar, Deus falou para Josué, Josué, vocês vão passar o Jordão. A arca vai na frente. Mas presta atenção, hein? Não se aproxime demais da arca. Fique a cerca de 1 quilômetro. Deus estava com eles. Quer mais intimidade que isso? Eu estarei com vocês, em forma de arca da aliança. Leve lá. Mas não misture as coisas. Mantenha uma distância. O que Deus quer é que nós o respeitemos e tenhamos intimidade com Ele, sim, mas não o tratemos como tratamos a um de nós. Ele é Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a entender essa palavra como coisa
valiosíssima, conselhos bíblicos para nós. Pai, que nós queremos ser não só uma igreja, mas uma pessoa nesse ano em diante, não só nesse ano, agradável, agrade o teu coração, que faça o Senhor sorrir com nossa vida, mas como igreja, como relacionamento contigo. Pai, me ajuda a orar mais. Orar é falar contigo, quase não falo contigo, Pai, ajuda-me. Pai, me ajuda a ler mais a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a participar mais das reuniões de consagração, de quebra de vida maldita. Que nós possamos ter vontade de ter um fervor contigo. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos ser assim esse ano. Se alguém está com dificuldade, Espírito Santo, fale ao coração deles. Senhor, que ninguém saia daqui falando aquilo que não entendeu, mas que procure um de nós, qualquer um, e diga assim: é isso que eu entendi, será que está certo? E se nós tivermos colocado alguma coisa equivocada, Senhor, que as pessoas possam vir e nós possamos acertar. Não permita que o espírito faccioso entre na nossa igreja, faça morada que nós não aceitamos. Nós queremos um espírito de amor e de unidade, onde cada um sofre pelo outro, onde cada um sorri com o outro, onde cada um tem alegria de estar em comunhão com cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Podem sentar.